Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera. E aqui estou para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o livro de 2 Samuel. Estou muito feliz em poder participar do projeto de Leitura Bíblica Diária, né, irmãos? Uma bênção para as nossas vidas. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de 2 Samuel. Como eu falei para os irmãos, estou conversando com vocês até o capítulo 5, que trata da ascensão de Davi ao trono. Aqui nós estamos conversando sobre os momentos que antecedem ali Davi em Jerusalém, né, quando ele vai reinar sobre todo Israel. Como estamos vendo, não é muito fácil, a caminhada é difícil, e ontem nós vimos que houve muito derramamento de sangue, quando nós, numa visão geral, comentamos até sobre aquela questão da guerra em que resultou na morte de 19 soldados de Davi e de seu sobrinho, né? Morreu seu sobrinho Azael, total 20 pessoas mortas. E aquela guerra que houve, né, no capítulo 2, que nós conversamos ontem, resultou na perda de 360 benjamitas, ou seja, foi uma luta árdua, foi uma guerra muito, muito terrível, né? E foi o resultado de tudo isso, devido à questão mesmo de que Isbosete ali estava governando, né? Estava reinando, porque ficou, como eu disse ontem, quando Saul morreu, ficou seu filho Isbosete, né? E o primo Saul, que era capitão do exército, né? Ele não queria seguir Davi. Daí o resultado foi toda aquela tensão, né, entre Judá e as tribos de Israel. Foi muito difícil, né? A sede de governo ali de Isbosete era em Maanaim, era uma cidade em Gileade, a leste do Jordão. Aquela cidade tinha uma história também, né, irmãos? Cada cidade tem uma história interessante. Foi lá em Maanaim que Jacó viu os anjos enquanto seguia caminho de Penuel, lá em Gênesis 32:2. Ela foi designada como uma cidade levita do território de Gade, né, que nos diz lá em Juízes 21:28. Mais tarde, Maanaim tornou-se um refúgio seguro para Davi. Quando a gente vai ver mais à frente, quando o Davi vai fugir de Absalão, lá em 2 Samuel 17 e 1 Reis 2:8, mais à frente. Provavelmente era uma localidade bem fortificada. Foi onde o poder de Isbosete parecia estar mais consolidado na terra de Gileade do que no restante de Israel, né, irmãos? E como vimos ontem, é possível que o pessoal lá de Gibeão tenha ficado do lado de Davi, porque talvez, né, a gente viu aqui os estudiosos dizendo que talvez estivessem mágoa de Saul, que quebrou um tratado com os gibeonitas de maneira traiçoeira, que está lá em 2 Samuel 21, mas isso a gente vai ver mais à frente. A questão é que houve confronto, né, para que, digamos assim, o governo de Isbosete se estabilizasse. Por outro lado, tinha aqueles que seguiam Davi, porque Davi era muito, como é que se diz, ele tinha muitos, como eu falei ontem, o partido de Davi era assim, bem numeroso, né, irmãos? Havia, como é que se diz, era composto por numerosas pessoas. E então esses confrontos aconteceram, daí houve esse tanto de morte que eu falei para os irmãos. Ali nós tivemos ontem uma visão geral até o versículo 32, mas eu não li para os irmãos todos os versículos, eu só li para vocês ontem até o versículo 17. Por isso eu vou ler alguns assim que eu considero relevantes a seguir, para a gente conversar um pouquinho sobre algo aqui no decorrer de toda aquela guerra, de todo aquele momento difícil. É uma situação assim que eu achei importante nós conversarmos, tá?
E essa situação está aqui do versículo 18. Eu vou ler alguns versículos, vou ler o 18, tá? Que diz assim: estavam lá Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguia Abner. Lembrando que Abner era do lado de Saul, né, irmãos? Comandante do exército de Saul. E tinha, digamos que, uma certa ambição, né, para continuarem liderando mesmo. Por isso ele colocou o filho de Saul para ser o rei, né? Ali de todas aquelas localidades, apesar de que aquele rapaz, ele não demonstrava, Esbozete não demonstrava muito, assim, digamos assim, muito interesse, ele era assim, não era tão relevante, tá, irmãos? Digamos assim, ele não era tão relevante, ele era um pouco ambicioso, o nome dele significa um homem desonrado, digamos que ele foi marionete de Abner para conquistar, né, para como é que se diz, manter os interesses familiares ali e profissionais, para garantir a sucessão da dinastia de Saul, né? Na verdade, Esbozete foi tipo usado por Abner, né? Tudo bem, mas tinha que ter o confronto, houve as guerras entre eles, né? E o que acontece? Diante dessa batalha, o que eu vou falar aqui é desse menino aqui, dessa situação difícil que eu vou falar, tá? Azael corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael: mais uma vez, pare de me perseguir, eu não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas. Ele caiu morrendo ali mesmo. E aí, versículo de 24 diz assim: então Joabe e Abisai perseguiram a Abner. Então, aqui, essa questão aqui, irmãos, nasceu, né, esse menino aqui, Abner, era um menino assim, ele era muito determinado, ele queria mesmo lutar, porque ele tinha uma ambição, né, porque naquela época era assim, quem ficasse com as armas do comandante, daquele soldado assim, no caso aqui seria do Abner, ele ganharia um troféu maior. E essa graduação, né, então Azael aproveitou, né, que ele conhecia que era Abner, que estava ali todo aquele confronto, estavam vários lutando. Mas aí o olho de Azael cresceu quando ele viu toda aquela... Porque pela própria roupa, né? As próprias vestes que o principal ali, o comandante vestia, né? Ou pelas armas que ele usava, pelo tipo de armadura, a qualidade de suas armas, era possível perceber que era realmente o maioral ali, que era o comandante. E Azael ficou de olho em Abner e queria a todo custo matá-lo para poder ter o troféu, porque se ele tivesse as armas, todas as ferramentas dele, todas as armas daquele grandão, daquele comandante, ele iria ter um troféu. Só que aqui o olho dele está crescendo por essa situação, mas ele não percebeu que estava correndo perigo de vida, né, irmãos? E olha que o Abner tentou convencê-lo a todo custo que ele parasse, falou para ele se desviar dele algumas vezes, no versículo 21, mas Azael não quis parar. Ele estava determinado, ele estava assim, digamos assim, com o olho grande, com o desejo imenso de ficar com aquele troféu, porque ele queria mesmo vencer o comandante. E Abner advertiu mais uma vez, 22, pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar para seu irmão Joabe nos olhos de novo? Irmãos, mas aquele rapaz era teimoso. Tudo bem, ele era forte, corria como uma gazela
em terreno plano, ele era ligeiro. Só que ele não sabia que ele estava colocando em risco sua vida, e ele não sabia que mais tarde isso poderia causar muito desentendimento, tanto da parte da família dele, quanto da parte ali de Saul. Ele era sobrinho de Davi, então iam haver confronto entre as famílias, tanto a família de Davi quanto a família de Saul. Então ele não pensava nesse momento, tudo bem que está com a adrenalina lá em cima, mas o olho dele está grande aqui pelas armas, e ele não pensou em questões futuras de jeito nenhum, ele estava apenas determinado aquele objetivo de conseguir as armas, né, do comandante. Então ele não pensou no futuro, porque lá no futuro os seus próprios irmãos ou o próprio Davi poderiam se vingar de Abner. Ou seja, haver mais morte por causa de uma ambição, mas ele não se importou com isso, irmãos. Ele continuou e isso resultou em sua morte. Tá? Isso resultou em sua morte. E o que a gente aprende com isso é que muitas vezes, a pessoa, né, num confronto, numa luta, ela quer sempre ser, como é que se diz? Ela quer conquistar o melhor. Ele quer ser vitorioso, mesmo que ele, como é que se diz? Venha ter como resultado até a própria vida, mas aquela persistência, aquele desejo obstinado de poder mesmo, tomou conta dele. E o que aconteceu? Acabou perdendo a vida. E o que a palavra de Deus diz? Que o avisado, lá em Provérbios 22, 3, diz assim, que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. Olha só, o galardão mesmo que para Deus é a questão da humildade. Ele não foi humilde, ele continuou prepotente, ele queria mesmo a todo custo vencer. Então Azael, ele acabou perdendo o quê? A vida, porque ele queria algo que não era para ele naquele momento. O confronto poderia ter acabado naquele momento, porque mais tarde Joabe diz que não queria aquela luta, queria parar, apesar de que ele que incentivou todo aquele momento de conflito, ele queria parar mais tarde, ele quis parar mais tarde. Né? Mas acontece que a questão do orgulho é muito terrível, muito terrível. A soberba precede a ruína. Muitas vezes calar, né? Por exemplo, calar diante de uma discussão, né? Aí a pessoa, não vou parar de falar, não vou fechar minha boca, porque eu não quero perder, eu não quero ficar por baixo, né? E muitas vezes esse querer estar acima de todas as situações nos leva a consequências desagradáveis. Porque a Bíblia já nos assevera, a Bíblia nos diz que o temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. É o galardão da humildade. Tanto o galardão da humildade como o temor do Senhor andam bem juntos. Eles resultam em vida. E aqui não, esse rapaz pensou num galardão, pensou num troféu para se engrandecer, para ser o herói diante daquela guerra. E acabou muito mal, né, irmãos? Porque faltou-lhe humildade. O que a gente aprende aqui, irmãos, é que nós podemos evitar muitos conflitos em nossas vidas quando nós colocamos assim a questão da humildade em nossos corações. Muitas vezes se calar no momento certo, né? Digamos assim, que no momento que nós estejamos defendendo nossos pontos de vista na questão da política mesmo, se for necessário, se nós formos sábios, né, e tivermos humildade o suficiente, que o Senhor quer que nós tenhamos, daí a gente evita muitos conflitos, né, muitas questões até familiares, brigas, confusões, como eu falei ontem. E aqui o Senhor mais uma vez nos ensina a questão da humildade. Até porque, gente, o próprio Davi não queria que acontecesse esse tipo de coisa. Mais tarde nós veremos que ele não foi favorável a essa situação. E essa situação aqui que gerou todo esse confronto contra Abner. Mais tarde, Davi vai
vai de alguma forma até convidar, até ter momentos de conversar, de estabelecer uma comunicação ali com Abner, porque Davi não queria esse tipo de atitude assim tão assim, digamos que muita confusão por causa dessa questão de poder. Mas aqui se refere a esse rapaz que lutou, e isso causou até tristeza em Davi mais tarde. Ele fez um cântico para Abner, porque mais tarde Abner vai perder a vida por causa desse confronto aqui, esse confronto em que o menino foi extremamente focado naquelas armaduras, naquelas armas do comandante. Mais tarde vai haver até a morte desse rapaz aqui, de Abner. E isso não causou satisfação nem alegria em Davi, não, irmãos. Tanto que Davi criou até fez até um lamento para ele, né? Que a gente vai ver lá no capítulo 3, versículo 34 até o versículo 34. A gente vai ver que ele vai fazer um lamento. Ou seja, Davi não era favorável a esse tipo de, né, esse tipo de confronto assim tão terrível, tão cheio de ambição. Não era isso. Aí, tanto que Davi mais tarde vai dizer assim, olha, gente, não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem. Olha, Davi via Abner como um grande homem. E Davi até, essa questão da humildade, Davi até diz assim, olha, embora eu seja rei ungido, ainda sou fraco. E os filhos de Zeruia, que são os mais fortes do que eu, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu, que o Senhor retribua o malfeitor de acordo com as suas más obras. Quem foi o malfeitor? Aquele que matou Abner, né? No caso, o próprio sobrinho dele. Então, Davi ficou triste, porque Davi tinha um coração humilde. Enquanto esse menino aqui, Azael, tinha um coração extremamente, né, ambicioso. Ele estava querendo mesmo, como é que se diz, se engrandecer. Então, irmãos, é isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos uma vida humilde, um coração humilde, e que nós ouçamos os conselhos das pessoas que querem evitar confrontos. Muitas vezes a gente para uma briga, o outro começa uma discussão e o outro quer parar e a gente não para, insiste em bater naquela mesma tecla e o resultado não é bom. Não é bom. Aqui não foi bom. E a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Aqui está dizendo assim, que a palavra de Deus diz que há horas em que nós temos que nos render, mesmo a gente achando que tem razão, para evitar coisas piores, né, irmãos? Foi toda essa situação aqui que eu achei interessante nós conversarmos, até porque, como eu falei ontem, momentos de conflito são terríveis, né? O resultado é muito devastador, né, irmãos? Conflitos sempre têm resultados devastadores quando não se chega a um acordo, porque houve necessidade aqui de mais tarde uma tentativa de acordo. Com certeza teve, mas bem assim, por algum tempo, que depois retomam as questões. E aqui eu quis dar atenção para esse menino, tá? Eu quero dar atenção para esse menino, Azael, que infelizmente perdeu seu prêmio, aquele prêmio que ele queria, não foi possível, porque ele não soube ouvir as pessoas, não teve humildade para seguir os conselhos de Abner, que não queria de jeito nenhum matá-lo naquela batalha. Tá bom? Eu agradeço pela oportunidade e que Deus nos ensine a exercermos a humildade em nossos corações e que nós saibamos, mesmo quando estivermos lutando por algo assim que a gente quer porque quer e não pensa nas consequências, tal, que nós tenhamos a humildade para reconsiderarmos as nossas posturas
nossa maneira de falar, nossa maneira de agir para com as pessoas. Tá bom, meus amados irmãos? E que o Senhor Jesus, que foi humilde, o nosso rei foi humilde até o fim, embora no meio dos confrontos ele optava por ficar calado, né? Muitas vezes ele ficava calado, ou seja, ele não quis colocar a questão em seguir fusões, brigas. Muitas vezes ele calou-se, né, irmãos? Embora ele tivesse razão, ele optou por calar em algumas situações. E que nós tenhamos a humildade, porque o próprio Rei Jesus foi humilde, muito humilde, ele deixou esse exemplo para nós. Jesus não, em momento nenhum ele quis glória, ele quis troféus, tanto que o troféu dele, a glória do Senhor, aquilo que ele mais desejava, não era material. Ele queria o coração, o nosso coração. Ele sempre quis o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor quis a nossa salvação, porque o prêmio maior de Deus, o prêmio que Jesus, o nosso Rei, sempre quis, foi o nosso amor para com Ele, foi a nossa dedicação para com a sua obra, para com Ele, para com o seu reino. O que Ele mais quis, na verdade, foi a nossa vida, e a nossa vida por inteiro. A nossa vida é o que Ele mais lutou por ela, tá? Só que Ele lutou não como é que se diz? Com ambição. Ele lutou com humildade pelas nossas vidas, entregou a sua própria vida, ele perdeu, né? Ele perdeu para nos ganhar. Perdeu a vida, mas ressuscitou. E foi isso. O maior galardão, né, digamos assim, é o nosso coração, a nossa salvação. Nosso rei não usurpou por ser o maior em nenhum momento. Tá bom, meus amados? É isso que eu quero conversar com meus amados irmãos nesse dia. Que Deus vos abençoe e amanhã nós continuaremos, nós veremos se esses confrontos continuam, vão parar. No momento aqui parou, né, irmãos? Nesse dia aqui parou. Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. E depois eles foram fazer as contas do resultado da guerra, né? Que não foi fácil, como eu já falei, foi um resultado difícil, principalmente para o pessoal do lado de Saul, né? E amanhã a gente vai ver se essas guerras continuam, se param, como é que vai ser. Tá certo? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.